puderam estar na reunião que tivemos hoje de manhã. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela presença dos que puderam vir, dos que não puderam vir por um motivo ou outro, né? Deus o conhece. E para os que não quiseram vir, vamos prosseguir para o alvo, deixar as coisas velhas para trás, né? E assumir novos compromissos realmente de verdade com Deus. Mas eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Você continua acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. E ela sempre vai ser. Filipenses capítulo de número 3. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 13. Carta que o apóstolo escreveu, a carta à igreja de Filipos, aliás, que estava lá em Filipos, capítulo 3, verso de número 13. Aí está escrito. Você encontrou? Tem um barulhinho de folha virando aí. Gostoso ouvir esse barulho. Filipenses capítulo 3, versículo 13, está escrito assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Fala assim comigo: uma coisa eu faço. Grava isso no teu coração, tá? E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou que ficam atrás, avançando, fala assim comigo: avançando. Guarda essa palavra. Avançando para as que estão diante de mim. Com seus olhos fechados aí no lugar onde você está, a minha oração continua sendo que o Espírito Santo de Deus possa continuar ministrando ao teu coração, desde o momento que você foi convidado por Ele para estar aqui nessa noite, que Ele continue ministrando, trabalhando na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, às vezes a gente espera uma oração, né, irmãos? Às vezes a gente tem a síndrome de Naamã, né? Pedir para o profeta vai falar com Deus dos céus, e Deus dos céus vai, né? E às vezes Ele manda a gente tomar um banho no Rio Jordão. E a gente precisa continuar acreditando que não é a oração em si, o formato da oração, mas é o poder da palavra que está ali, né? Que vai fazer algo realmente nas nossas vidas. Mas, irmãos, eu meditando nessa palavra nessa tarde de domingo, algo veio assim ao meu coração. Nós estamos aí, acredito que esse domingo, mais o próximo ainda do ano de 2021, depois nós já vamos começar um novo ano. Eu já quero comentar com você que nós falamos de coisas novas, vamos falar de coisas novas, então quero trazer para você algo novo, tá bom? Eu já quero lembrar para você que no próximo sábado, fala assim comigo, próximo sábado. Então tá. Próximo sábado vai ser o último sábado que nós teremos culto diretamente, tá bom? Depois nós vamos voltar com o culto de segunda-feira, oração e intercessão, você lembra, né? Na primeira semana de janeiro. E a segunda oração e intercessão, quinta e domingo, tá bom? Sábado não teremos culto, tá? De repente você chega aí no sábado, né? E então fica gravado na mente da gente, né? Dando tanto tempo assim no sábado. Então no sábado, a partir do mês de janeiro, nós não teremos culto, tá bom? Devido a alguns trabalhos aí que serão feitos aí em nome de Jesus, coisas novas. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa falando aqui, eu quero trazer você para dentro do contexto, ele trazendo um recado aqui para a igreja de Filipos, e essa igreja que estava localizada nessa cidade, e ele disse assim, olha, alguns versículos antes, lendo aqui o versículo 12 para você, ele diz assim, olha, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que para o que eu também fui chamado, ou preso por Cristo, ou atraído por Jesus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente está aí prestes a virar o ano. Normalmente as pessoas fazem aqueles projetos de vida. Sabe aqueles projetos de vida? As pessoas fazem aqueles projetos de vida. É interessante fazer projetos de vida. É muito bom fazer projetos de vida, né? E principalmente porque você vai ter um alvo, você vai ter algo assim para você correr atrás, né? Você faz um plano, você programa praticamente seu ano, né? Você, eu vou orar por isso, é interessante.
interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas elas chegam, por exemplo, num momento de oração, por exemplo, embora nós vamos estar colocando aqui, né, expondo algumas causas, assim, alguns motivos para estar orando, buscando. Mas às vezes algumas pessoas elas chegam assim diante do Senhor, elas não sabem, eu vou falar o que para Deus? Né? Você vai falar o que está no teu coração. É um amigo. Pensa você falando com um amigo. O que você falaria para um amigo que pode te ajudar? O que você falaria para um amigo o único que pode dar um jeito nas coisas, né? O único que pode consertar aquilo que está quebrado, né? Você vai chegar exatamente nessa condição diante desse amigo. Mas Paulo aqui, querido, não se colocando na condição de melhor, isso eu falando do maior evangelista de todos os tempos, ele diz assim, olha, não que eu já tenha alcançado. Ou seja, por que nós entendemos, por que eu quero pôr um espaço nisso, irmãos? Porque muitas pessoas, depois que elas imaginam que elas alcançaram algumas coisas, elas ficam simplesmente estagnadas, elas simplesmente param no tempo. Param no tempo. Pastor, comigo não é assim não. Ah, não é? Então tá. Eu vou começar daqui para baixo. Quando a gente está fazendo aula de música, o que acontece? Arrancou as primeiras notas do instrumento, puxa, agora tá bom, hein? Tem aquela coisa, aquilo como diz, né? Para, né? Parou. Ah, já aprendi a fazer alguma coisinha, ó, já tô, agora eu paro. E para. É assim na nossa vida também, dentro da nossa casa. A gente, irmãos, chega no estágio, a gente simplesmente para e acha que tá bom e ainda quer o melhor. É ou não é? Na empresa, o que a gente faz? A gente muitas vezes não estuda, muitas vezes não faz um curso, muitas vezes não se capacita, né? A gente simplesmente para no tempo e a gente fica desejando aquilo que está acima ainda. E a gente fica orando a Deus, oh Deus, prepara, sabe? Deus ele prepara, claro, irmãos, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então nunca, irmãos, podemos imaginar que nós já chegamos, irmãos, no auge, no topo, de maneira nenhuma. Sempre vai faltar algo para nós. A Bíblia nos fala aqui a respeito do apóstolo Paulo, um homem intelectual, um homem grandemente usado por Deus, mas ele tinha uma questão, irmãos. Ele nunca poderia olhar e ver ele na condição de perfeito, na condição de melhor que qualquer um. Deus deu, ou o Senhor Jesus deixou um espinho na carne, algo que incomodava muito ele. Isso fazia com que ele constantemente buscasse ao Senhor e nunca parasse no tempo. Olha, ele dizia ali para os coríntios, eu falo mais língua que todos vocês, não me glorio disso, profetizo mais que vocês, não me glorio disso. Mas ele tinha algo que não saía dele, irmãos. Isso atraía ele cada vez mais aos pés de Cristo e fazia com que ele realmente buscasse ao Senhor. E Jesus disse a ele, a minha graça te basta. É isso aí que você vai carregar. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Nós nunca vamos chegar à estatura de varão perfeito, mas é algo que nós sempre precisamos perseguir, querido. Sempre buscando o melhor daquilo que Deus tem para as nossas vidas, o melhor que o Senhor tem do alto para derramar sobre nós. Ele disse, olha, não que eu seja perfeito de maneira nenhuma, mas eu prossigo. Ou seja, parado no tempo, irmãos, de maneira nenhuma, irmãos. Às vezes a gente quer buscar um pouco mais de conhecimento. Às vezes a gente fala assim, você já leu algum livro, irmãos? Então, há 20 anos atrás eu li um livretinho lá com 20 páginas e não foi o suficiente. Então, irmãos, não dá para nós prosseguir, nós pararmos, irmãos, no tempo. Na verdade, nós não paramos o tempo quando ficamos estacionados, muito pelo contrário, nós ficamos para trás, porque as coisas vão andando, irmãos. Então, se nós parássemos no tempo, as coisas teriam que parar juntamente conosco, mas nós vamos ficando a cada dia para trás. Por quê? Porque as coisas não param, elas sempre, irmãos, elas sempre vão caminhando, né? Deixa eu ficar mais perto desse moto possível. Olha, irmão, que dá saudade da igreja. Mas sabe que a gente trombava nos irmãos, passinho pequeno, já estava sentado, sentiu o calor dos irmãos. Então, irmãos, ou seja, prosseguindo, caminhando, irmãos. E quando que a gente para, irmãos? Exatamente, a gente para quando a gente acha que a gente chegou no auge, no topo. A gente pega e a gente estaciona, né? E é um perigo muito grande, sabe? É um perigo muito grande quando a pessoa ela atravessa o mar. É um perigo muito grande quando ela atravessa o Jordão. Pastor, mas não é o objetivo, não é o alvo? Sim, mas o povo, por exemplo, quando acabou de atravessar o Mar Vermelho, irmão, que era o alvo, que era o objetivo, a meta era essa, irmãos, naquele momento pelo menos, o que eles fizeram do outro lado, irmãos? Eles folgaram, e eles já começaram a reclamar que a água era amarga.
quando eles atravessaram o Jordão, irmãos, eles esqueceram que o Senhor era Deus, e eles já começaram a se amoldar aos costumes das nações, ou seja, pararam no tempo. Não era isso realmente que Deus tinha para eles. Deus tinha, irmãos, absolutamente mais. Deus tinha muito mais para cada um deles. E o apóstolo Paulo continua encorajando, irmãos, a igreja de Filipe a caminhar, irmãos, a prosseguir, a avançar. Irmãos, se nós sabemos que do outro lado, irmãos, tem coisas melhores nos esperando, por que nós vamos ficar parados? Sabe, que não fica parado, puxa o freio de mão e fica por ele mesmo, sabe? Eu vou ficar pastor, melhor pingar do que secar. Uma filosofia estranha, irmãos. Melhor, irmãos, é a abundância de Deus para as nossas vidas. Que pingar é esse? Daqui a pouco acaba a água e eu saio e fecho o registro. Lá nem seca de vez mesmo. Nessa fartura que tá. É fartura de fartando mesmo, né? Essa escassez que dá aí. Então, irmãos, muitas coisas, você percebe que muitas coisas a gente traz do mundo lá fora, sabe? E a gente acha que vem de Deus. Melhor pingar do que secar. Me mostra onde está escrito esse negócio aí. Uma vez a pessoa perguntou para mim, pessoas têm mania de perguntar as coisas para a gente, né? Pastor, onde é que está escrito que não cai nenhuma árvore, senão uma folha de uma árvore, senão pela vontade de Deus? Eu falei, irmão, vou ser sincero, se você descobrir, você me fala. Mas não está escrito essas coisas. Não, mas o povo fala. Ah, tá, o povo fala, mas não Deus falou, né? Então não diga o que Deus não disse. Sabemos que isso acontece sim, porque Ele conhece os fios de cabelo da nossa cabeça, assim, tudo. Ele conhece tudo em nós, e nós sabemos que isso é realidade. Mas não está escrito exatamente com essas palavras, de maneira nenhuma. Mas Ele continua dizendo assim, irmãos, a mim, Ele dizendo, apontando para Ele, não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Ou seja, não tem alcançado, irmãos. O sujeito, ele teve informações dos apóstolos, mas ele teve informações que não foram dos apóstolos. Bem depois da conversão de Paulo, ele disse que ele voltou para Jerusalém, encontrou Pedro e mais alguns, mas ele não teve informações, as instruções principais da vida dele não foi dos apóstolos, mas ele teve encontros diretos com o Senhor. Ele disse, olha, isso não foi revelado por mim, nem por carne, nem por sangue, mas o Senhor. Ou seja, não tem alcançado. O objetivo nosso, qual é, irmãos? Tocar o coração de Deus. Isso traz prazer no nosso coração, não, né? E o sujeito diz assim, olha, não que eu tenha alcançado. Por que ele diz isso, irmãos? Porque aquele que se sente, irmãos, como quem diz assim, alcancei, o sujeito, ele simplesmente estaciona. E alguém que fica estacionado, irmãos, é como uma ferramenta para... Oh, Deus abençoe, mamãe. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Tudo faz lembrar a Bíblia, né, irmãos? Deixa eu botar um parênteses aqui. Certa vez, vou aproveitar a carona gancho da mamãe. Certa vez, Davi, ele era muito amado. Ele tinha uns valentes dele lá, né? E certa vez ele falou assim que desejava tomar água num determinado lugar. E alguns homens ouviram que ele queria tomar aquela água. E olha só o que eles fizeram, irmãos. Eles não falaram nada para o rei. Eles saíram, atravessaram o exército inimigo, atravessaram o acampamento do inimigo, foram buscar água, arriscaram suas vidas, irmãos, para buscar água para o rei, simplesmente porque o rei sussurrou a respeito de tomar aquela água daquela localidade. Trouxeram água para Davi. E Davi, onde vocês buscaram isso aqui? Ah, isso aqui nós buscamos. Ele falou, puxa, isso aqui custou o sangue de vocês, vocês poderiam morrer por isso. Ele jogou água em terra e falou, eu não sou digno de beber essa água, né? Ou seja, Deus tem aqueles, né, que se preocupam. Louva a Deus por isso, louva a Deus pela sua vida, querido. Então, irmãos, voltando aqui para o texto, quando ele diz assim, olha, quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço. Irmãos, uma coisa na nossa vida, todas as coisas estão ligadas a elas, irmãos. Jesus disse, sem mim, vocês nada podem fazer. Jesus disse, a partir do momento que eu busco em primeiro lugar a Ele e o reino, algumas coisas vão acontecer na minha vida. E Paulo falando assim a respeito disso, irmãos, ele disse assim, olha, uma coisa, fala assim comigo, uma coisa. A Bíblia diz que todas as coisas estão escondidas em Cristo Jesus.
conheço pessoas bem-sucedidas, conheço pessoas financeiramente falando, não tem problema algum. Conheço pessoas que têm cargo elevado na empresa, irmãos. Tem um colega que é supervisor, tem um colega que é gerente, tem um colega, irmãos, que é porteiro, tem um colega que é faxineiro, e as coisas assim vão. Irmãos, mas eu vou falar uma coisa para você. Todas as pessoas, elas necessitam de Deus, elas necessitam de Jesus Cristo para ter paz no coração. Sabe, irmãos, há uma necessidade muito grande dentro do ser humano, e isso nesse mundo capitalista, sabe, o próprio sistema tem tentado tirar isso das pessoas, essa necessidade que o ser humano tem de Deus, e essa agitação, esse sistema escravo, irmãos, de, por exemplo, achatar salário para o indivíduo trabalhar por mais tempo, e ele ser sempre dependente disso, e de as mídias bombardiariamente das pessoas com aquilo que eles não precisam, mas o sistema diz que ele precisa, ele corre atrás o tempo todo, e tudo gira em torno disso. Irmãos, o sistema tenta colocar isso na mente e no coração das pessoas. Se você não fizer, Deus não vai fazer por você. O mundo tenta colocar isso, o sistema que tenta colocar isso dentro do coração das pessoas. Eu digo isso porque a Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra. Pastor, se o camarada não comer pão, ele vai morrer. Vai morrer uma vida simples, uma vida passageira, mas ele vai ter a vida eterna com Cristo, e é essa que está registrada no céu. O que passamos aqui é simplesmente registro de homens que vai se passar, e isso vai ser esquecido com o tempo. Mas ele diz assim, irmãos: uma coisa eu faço, sabe? E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecer, para buscar algumas coisas, irmãos, eu preciso esquecer de outras coisas. Você sabe que tem muitas pessoas que elas não conseguem buscar a Deus porque elas carregam o passado delas. Deus não mandou elas trazerem o passado delas, mas elas trazem o passado delas mesmo assim. Elas não conseguem ter vida com Deus. Deus diz que perdoou a vida delas através de Jesus na cruz, mas não, elas querem o pecado sim. Não, mas eu sou pecador. Deus assim, eu não mereço. Todo mundo sabe, irmão, que ninguém merece nada vindo de Deus. Todos nós, diante do Senhor, não somos nada. Pó, barro, cinza, é isso que nós somos, irmãos. Mas a questão é que o direito nos foi dado, irmãos. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, esquecendo das coisas que para trás ficam, irmãos, eu não sei o que você fez na vida, trazendo aqui para os nossos dias, ele falando para a igreja de Filipos, não sei o que você fez na vida, não sei o que você aprontou no mundo lá fora, eu sei de mim, e algumas coisas de mim ainda eu esqueço, algumas coisas, até mesmo a gente comenta muitas coisas assim muito vergonhosas, irmãos. Eu sei exatamente de onde eu saí, da toca, do buraco que Deus me tirou, irmãos. Mas nós precisamos esquecer dos fracassos, irmãos, esquecer das coisas que muitas vezes nós tentamos e não conseguimos. Valorizar, às vezes a pessoa fala assim, quando damos o testemunho, você contou o lado bom, mas você não contou o lado ruim. Mas e que o lado ruim importa, irmãos? Importa é o resultado final. Conseguiu? Deus te abençoou, você venceu. Os tropeções, larga para lá, irmãos. Os problemas da vida, larga para lá, eles sempre vão existir, irmãos. As consequências, elas sempre vão atrás de nós. A questão é onde nós estamos, irmãos. Que vida nós queremos viver diante de Deus? Sabe? Que vida nós queremos viver diante de Deus? Uma vida realmente olhando para Ele, realmente, irmãos, livre de sentimentos de culpa, livre do peso do pecado, ou nós queremos viver uma vida com sentimento escravo, irmãos, aí na igreja, mas olhando para a cebola e para o pepino e para o abacaxi do mundo lá fora, para aquilo que muitas vezes traz condenação ali diretamente para a pessoa, a ponto de ela não sair de casa e dizer assim, eu não sou digno de ir na igreja, de entrar naquele lugar e nem de falar com o meu Deus, ou com o Deus que existe. Queremos para nós. Nós vamos enfrentar aí o ano de 2022, irmãos. Muitas coisas vão acontecer. Como que será que para nós o ano só vai fazer isso aqui, ó, só virar a página, calendário 2022? Será que a gente vai cantar a musiquinha junto com o pessoalzinho, canta aquela musiquinha? Adeus, você conhece, né? Você conhece, você deu uma risadinha porque você conhece. Muitos dias, essa parte você gosta. Muito dinheiro no bolso, saúde, vai dar. Tem gente que gosta dessa parte, né? É assim que o povo canta, não é? Será que
que a gente vai ser somente esse daí? Que está alegre, só tem muito dinheiro no bolso, saúde para dar a entender, irmãos, né? O ano novo está chegando, mas se nós não projetarmos coisas novas também, irmãos, para nós não procurarmos ser melhores do que nós somos ontem e amanhã procurar nos ajustar, irmãos, para nós vai ser só mais um ano. É só mais um ano que vai passar, só mais um ano. No final de 2022 a gente vai estar falando, mais um ano. Ó dia, esses anos nunca mudam, irmãos. Os anos nunca vão mudar, irmãos, mas as coisas elas podem mudar a partir das nossas vidas, a partir das atitudes que nós tomamos diante, irmãos, das consequências, diante das reações, diante dos problemas, diante das adversidades. Como nós vamos encarar as coisas que vão se colocar diante de nós, irmãos? Os problemas sempre vão existir, as tribulações, as adversidades, elas sempre vão bater na nossa porta. A conta no final do mês sempre vai chegar lá na caixinha do correio, irmãos. Como é que nós vamos reagir? Sabe como que vai ser a nossa reação diante de tudo isso? Ou para nós simplesmente as coisas vão sendo como que um ciclo vicioso, né? A gente entra naquela questão, né? Geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Será que vai ser assim nas nossas vidas? Ou será que nós temos um projeto? Quantos aqui já fizeram? Responda no teu coração, não precisa levantar a mão não, para não constranger. Quantos aqui já fizeram projetos para o ano de 2022? Quantos aqui não fizeram ainda? Projeta, irmãos, projeta, para você não ficar correndo atrás não sei do que. Paulo fala a respeito de ir atrás do... Salomão fala a respeito de correr atrás do vento, sabe? Aquele sujeito que corre e ele não alcança nada, mas ele correu, para ele importa correr e não alcançar. A gente tem um cachorrinho que ele insiste, irmãos, ele insiste que um dia ele vai pegar o rabo dele, e ele começa a correr, irmãos. Você olha assim, uma força de vontade, você fala, rapaz, que gás é esse? Até o ponto de ele desistir e ele consegue entender a realidade, não vou alcançar o rabo, mas ele vai estar cansado depois disso, e aí depois ele tem que descansar um tempo, né? E tem muita gente correndo atrás do vento, irmãos, e contente com isso. A importante que eu estou tentando, né? Importante que eu estou... Não basta simplesmente tentar, irmãos. Nós precisamos tomar atitude. Fala assim comigo, atitude. Atitude de sair da nossa casa, irmãos. Atitude de vir à casa do Senhor. Atitude, irmãos, de ler a Bíblia, irmãos, a Bíblia Sagrada. Eu estava com ela aqui, eu levei ela para dentro. Eu tenho uma Bíblia, estava até comentando essa semana sobre a Bíblia. Ela é um plano de... A Bíblia é um plano de leitura, mas ela também tem estudo. Bíblia de estudo com plano de leitura. Se você ler, é simplesmente o que está ali escrito do dia 1 para o dia 2 de janeiro, ali em sequência. No ano você lê a Bíblia uma vez, assim, sem ser cansativo. O Antigo e o Novo Testamento vem aquela coisa assim toda sincronizada, bem interessante. Mas quantos fizeram um projeto, irmãos, de ler a Bíblia e nunca leram a Bíblia toda? Quantos já fizeram esse projeto, esse voto dentro de si? Pastor, Deus, esse ano eu vou ler a Bíblia. Aí o ano passa, a pessoa não conseguiu. Ela fala, não, Deus, esse ano eu vou ler, Deus, esse ano eu vou ler, esse ano eu vou ler a Bíblia. O ano passa, ainda não lê. Ela fala, Deus, esse ano vai ser diferente, porque esse ano eu vou pegar de bravo e eu vou ler a Bíblia. Bom, deixa de prometer e leia. Depois você agradece a Deus, Deus, obrigado, o Senhor abençoe, eu li, tá? Mas volta assim, não, coisa assim não, mas faz um propósito, irmãos. Quantos sonhos muitas vezes são deixados de lado, são sepultados, porque a pessoa muitas vezes não projeta a vida dela. Quantos sonhos não vão para a sepultura, porque a pessoa morre e acaba deixando de lado, sabe? O sonho até com teia de aranha, a pessoa está frustrada na vida porque não viveu aquilo, porque não buscou, porque desistiu no meio do caminho, não projetou, acabou esquecendo, irmãos, e isso se foi. Quantas pessoas nós encontramos frustradas dentro da igreja, irmãos? Não é porque estamos dentro da igreja, né, que nós encontramos pessoas frustradas. Nós encontramos com certeza. Se você perguntar mais de uma vez para a pessoa como que ela está, ela vai parar para pensar. Se você perguntar pelo menos 3 vezes, ela já vai começar a contar um pouquinho do problema. Se você perguntar 4, ela vai desabar para você. Como é que você está, irmão? Você está bem? Tô, pastor, eu estou bem. Vai que nem Jesus falou para mim. Como é que você está, irmão? Você está bem? Não, pastor, eu estou bem. E você, irmão, como é que você está? Então, pastor, tem um probleminha lá, mas eu
sincero contigo. Aí desaba, sabe? Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Você me ama mesmo, Pedro? Sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Tem uns probleminhas lá atrás, mas o Senhor sabe que eu te amo. Não apacenta os meus cordeiros, sabe, querido? Então, irmãos, voltando aqui, mas não deixe, querido, não deixe aquilo que você tem programado, querido, aquilo que você tem projetado, seja para a tua família, seja no teu trabalho, seja na igreja ministerial. Não deixe os problemas, irmãos, fazer com que as coisas elas vão simplesmente por água abaixo. Sabe de uma coisa? Por que quando nós... Olha, eu falei que ia ser rápido hoje, eu não sei o que acontece comigo. Por que quando nós tomamos decisão de querer algo, irmãos, nós estamos ali, sabe, com a mente voltada para aquilo? Por que nós abraçamos, nós juramos de pé junto que nós não vamos desistir? Por quê, irmãos? Passa o tempo e isso muda. E vem o homem lá e diz assim para nós: você promete ser fiel na morte, na tristeza, na alegria, na saúde, na doença, na dor, né? E você promete ser fiel? Sim, eu prometo ser fiel. Quando tudo estiver para cima, quando tudo não estiver mais para cima, a lei da gravidade, você promete ser fiel? Sim, eu prometo ser fiel. Claro que promete ser fiel. Está olhando aquela maravilha do seu lado, né? Uma das 7 maravilhas, né? Você do lado, você fala, eu prometo ser fiel, porque senão eu não consigo, né? Ser fiel. E o tempo passa, irmãos, isso vai muitas vezes trazendo uma escama nos olhos das pessoas. Os problemas, as circunstâncias da vida, as dificuldades muitas vezes que se passa dentro do lar, faz com que muitas vezes escamas sejam criadas ali, venham aparecer nos nossos olhos. E por que passa o tempo a gente quer jogar para cima, irmãos? Pastor, eu nunca pensei nisso. Se eu tenho toda a liberdade de dizer isso. Você que nunca pensou nisso na vida, atire a primeira pedra, irmãos. Pode pegar pedra lá fora. Você nunca pensou nisso na vida, irmãos? Mas eu nunca fiz, pastor. Não estou falando que você nunca fez, estou falando que você nunca pensou nisso. Irmãos, nós somos todos seres humanos, irmãos. Todos seres humanos, sabe? Mas nós precisamos olhar realmente para aquilo que nós queremos e mostrar que nós queremos para nós mesmos, irmãos. Porque muitas vezes nem a gente acredita naquilo que a gente quer, naquilo que a gente busca, nem a gente acredita naquilo que a gente está orando. Pastor, se eu estou orando é porque eu quero. Então me mostra, me fala, porque tanto espanto assim acontece quando Deus nos abençoa. Se Deus pode fazer isso, nós sabemos perfeitamente, deveria ser algo até natural, né? É verdade, não acredito que abriu porta. Você não acredita? Por que você está orando, meu filho? Pelo amor de Deus, você não acredita. E fala para os outros ainda que não acreditam. É coisa do outro mundo. O crente tem a ver com o negócio, é coisa do outro mundo. Verdade, não pode ser. Não pode ser, mas a gente está orando com Deus faz tempo, orando com Deus que pode todas as coisas. A gente fala que não pode ser, meu Deus do céu. Perto aqui para ver se é verdade. Sabe, irmãos? Nós temos um Deus todo-poderoso, irmãos, que deu poder, autoridade para cada um de nós. Deus deu poder na tua palavra, irmãos, naquilo que você fala. Deus colocou poder e autoridade nas tuas mãos, sabe, querido, para tanta coisa. Deus, irmãos, colocou uma bomba em você, irmãos, o Espírito Santo, poder do alto. Deus colocou tanta capacidade para que você pudesse vencer as circunstâncias. Só o fato de você liberar palavras proféticas para você mesmo e você andar sobre aquelas palavras, sabe, querido? Irmão, Deus tem o melhor para a tua vida. Pastor, mas acho que pelo jeito eu vou ficar com a poeira mesmo, pastor, porque eu só estou comendo pó faz tempo, acho que eu sei que eu vou ficar, irmãos. Isso é a história da serpente, irmão. Essa profecia foi para a serpente, que Deus falou que ela ia comer pó a vida toda, irmão. Isso é coisa para ela e rastejar a barriga dela na terra, irmãos. Sabe, querido? Acreditar em nós mesmos, irmãos. É acreditar, já falei isso 1 milhão de vezes, é acreditar no Deus. Sabe, que nós temos Ele como Senhor e como Salvador. O que Deus tem colocado no teu coração? O que você tem desejado, irmãos, quando você olha por um Deus que pode todas as coisas? De um Deus que se assenta nos mais altos céus e descansa seus pés sobre a terra. Para um Deus que pega toda a água do mar na concha da tua mão. Para um Deus que mede o universo à palma e conta as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Aquele que chama os raios, como diz o livro de Jó, ele chama os raios pelo seu nome e eles dizem: eis-me aqui. É o
Deus que nós servimos, irmãos, é o Deus que nós acreditamos e que nós falamos que acreditamos. Sabe, querido? Então, querido, não dê ouvido para aquilo que as pessoas dizem ao teu respeito ou a respeito da tua vida, irmãos. O mundo e o sistema não tem nada com a tua vida. A nossa vida é de Deus e é Ele para nós e nós com Ele, irmãos. Nós estamos ligados nele. Nós somos simplesmente moradores dessa terra, simplesmente habitantes, mas não pertencemos a este lugar. Apóstolo Pedro fala a respeito de forasteiros, peregrinos, simplesmente pessoas que estão ali de passagem. Simplesmente somos esses nós. Nós não podemos carregar, irmãos, muitas vezes a baixa estima, não podemos carregar muitas vezes o desânimo que o mundo nos oferece, de maneira nenhuma, irmãos. Você pode estar quebrado, arrebentado, destruído, só os caquinhos, irmãos, mas nós precisamos profetizar, nós precisamos declarar, nós precisamos acreditar. Dentro de nós, irmãos, precisa ter algo que nos motiva, irmãos, a caminhar, a prosseguir, irmãos, a caminhar em direção ao alvo, sabe, irmãos? E é interessante que quando ele fala a respeito disso, irmãos, quando ele diz ali avançando, ele está falando de quê, irmãos? Deixa eu fechar a Bíblia, deu para. Quando ele fala a respeito disso, irmãos, ele está falando a respeito de nível, passar de um nível para o outro, sabe, irmãos? Mudar, passar de um nível para o outro. Agora deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você já nivelou? Você já percebeu que a sua vida é isso mesmo? O negócio não vai para lado mais nenhum? Ou ainda tem algum sonho dentro de você? Deus, ele não faz nada, criou lá o universo e tudo do nada. Deus faz isso, claro, como se já existissem todas as coisas, como diz lá em Hebreus. Mas para ele multiplicar alguma coisa em nós, irmãos, ele pede que tenha algo pelo menos. O que você tem na tua casa, viúva? Já que os teus filhos vão ser levados escravos, teu marido morreu, você não dá nada mesmo para o mundo e para o sistema e para as pessoas. O que você tem lá? Profeta, eu não tenho nada não. E essa palavra primeiro que a gente diz, porque a gente muitas vezes ignora as pequenas coisas, sendo que muitas vezes é das pequenas coisas que Deus vai nos colocar sobre as grandes. Mas aí ela lembra, eu tenho sim, tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. É isso mesmo que eu vou fazer a obra. Às vezes um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha ainda está no nosso coração, e Deus quer muitas vezes nós reconhecermos isso. Ele sabe o que tem aqui, mas nós precisamos reconhecer que nós cremos realmente nisso, sabe? Que esperança que você tem com relação à sua família? Não tem esperança nenhuma não, tem uma esperança sim. A partir do momento que a pessoa ela ouve a palavra de Deus, irmãos, automaticamente ela está dando legalidade para que o Espírito Santo possa fazer a obra. E é isso que nós vamos regar com oração, sabe, querido? Não desanime, irmãos, da caminhada, não desista, prossiga para o alvo, prossiga, irmãos, para o alvo, tá? Minha mãe, ela não fez faculdade de filosofia, nem é psicóloga, nem nada dessa, sabe? Mas ela dizia assim pra gente, quando a gente estava meio sem saber o que fazer, a simplicidade dela, lá no Paraná, lá no sertão, lá perto da estrada de Jaburu, né, meu irmão? Estrada de Jaburu, o lugar que nós saímos, estrada do Jaburu. Isso é terrível. Então, irmãos, ela falava assim para nós: você fica andando que nem barata tonta, você não sabe para onde vai. Eu nunca fiquei sabendo que existia alguma barata que é tonta. Eu não sei, quando se passa veneno nela, sprayzinho, ela fica assim, desnorteada, sem saber para onde vai. E ela acaba, mas ela dizia assim para nós: você não pode ficar vivendo a vida que nem barata tonta, você tem que andar para um lado. Assim, então tá bom, mas não vou ser mais barata tonta. A gente começou a tomar o rumo, começou a tomar a direção. E é exatamente isso que Paulo está dizendo, irmãos. Em outras palavras, no oculto, no secreto. Não dá para a gente ficar, no tempo que vivemos hoje, Jesus aí praticamente com a mão na maçaneta para abrir as portas, para vir para arrebatar a sua igreja. Não dá para a gente ficar andando que nem barata tonta. A gente precisa ter um alvo, precisa ter uma direção. Nós temos um foco, irmãos. E não é a dificuldade da vida que pode mudar isso de nós. Não são as circunstâncias que podem tirar isso de nós. Nós temos sonhos, planos, projetos. Com 50 anos, irmãos, nós estamos sonhando ainda. 50 anos, pastor, vai realizar esse sonho quando? Quando ou se vai, irmãos, eu nem faço ideia. Mas eu não posso deixar de sonhar, não posso parar de sonhar. Porque enquanto eu estou sonhando, irmãos, a vida está aqui dentro. Existe uma esperança de um renovo. A partir do momento que não sonhamos mais, irmãos, sabe? Nós vamos encontrar com aquelas pessoas mal resolvidas, sabe, irmãos?
Parece um pitbull. Você conversou com gente assim ou não? Eu acho que não tenho certeza, quase que não. Esse pitbull. O dia foi ruim, já acordou ruim. O céu estrelado, acorda de manhã, de madrugada, 4 horas, o céu estrelado. Não sei por que tanta estrela assim. O que aquela lua está fazendo lá? Se dá o sol, ou o sol que quer queimar a gente, torrar a gente aqui nessa terra. Se está um frio, ou frio terrível, que a gente tem que vestir 10 blusas para aquecer desse frio. Se está chovendo, essa chuva que não para, que Deus esqueceu a torneira aberta, que essa chuva não para nunca. Se não chove, será que Deus esqueceu de nós aqui na terra, que a gente precisa de água? Ô irmão, pessoa mal resolvida, irmãos. Não teve encontro com Deus. Não teve, irmãos. Não conheceu Jesus, não sabe realmente quem é o Deus que nós servimos. Não sabe, irmãos. Não sabe. Sabe aquelas pessoas que elas se preocupam com o problema de Deus, com aquilo que Deus tem para fazer, mas elas mesmas não andam. E a maioria das pessoas que elas não andam é porque elas estão preocupadas com um problema que não são delas. Não são delas, normalmente não. As pessoas que param, irmãos, é porque elas se preocupam com problemas que não são problemas dela. Mas ela para mesmo assim. Você já viu acidente? Eu já vou encerrar. Se vocês forem cantar algum canto, fica à vontade, tá? Já vou encerrar, minha última fala, já vou encerrar. Você já viu acidente, irmãos, em rodovia? Irmãos, e através desse acidente aconteceu outro acidente? Eles param para olhar. O problema, ele não vai prestar socorro. Se for prestar socorro, tudo bem. Mas ele sabe que ele não vai prestar socorro. Mas ele quer parar, dar aquela olhadinha para um problema que não é dele. Ele não vai poder fazer nada. Aí vem outro e bate atrás. Sabe? Essas pessoas. Ele acaba sofrendo a consequência, parando na vida, ficando estagnado por um problema que não é dele. E as coisas dele muitas vezes ficam por resolver. E ele não caminha. Porque começa a acumular os problemas não resolvidos, irmãos, ele começa a virar uma bola de neve, aquelas bem grandonas, sabe? Que se rodar, irmão, o negócio vira uma avalanche, o negócio vem destruindo tudo. Problemas não resolvidos trazem frustração, trazem depressão, trazem problema, muitas vezes enfermidade para a alma. Sabe, irmãos? Mas quem é que consegue resolver todos os problemas? Não estou falando que você vai conseguir resolver todos os problemas da sua vida. Eu estou falando que Jesus nos chamou para depositar os nossos problemas aos pés da cruz de Cristo. A gente canta uma canção aqui que é tão bonita assim, sabe? A harmonia é tão bonitinho, maravilhoso, que a gente nem percebe aquilo que a gente está cantando, mas diz assim, vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus. Sabe, querido? Eu só sei a letra cantando, falando no som. Fica gravado aqui. Mas, ou seja, irmãos, a gente vai levar, mas não entrega. A gente volta com o mesmo problema. Eu já orei, irmãos. Já orou? Já? Então descansa no Senhor. Então, eu já orei. Mas sabe o que é? Eu não sei o que é. Mas se já orou, precisa descansar no Senhor, realmente. Fala comigo, descansar no Senhor. Precisamos descansar, irmãos, para um ano que vai vir pela frente. Descansar, respirar, irmãos, fôlego, nos fortalecer, porque nós realmente vamos todos os dias estar combatendo esse combate que Deus colocou diante de nós. Combate, família, a luta, irmãos, na intercessão para que a nossa família permaneça diante do Senhor. Se não é conversão, o nosso trabalho, irmãos, o bom combate, irmãos, igreja, ministério, enfim, aquilo que Deus tem colocado para cada um de nós. Combater o bom combate, irmãos. Nós precisamos acabar a carreira guardando a fé. Tem gente que combate o combate, irmãos. Ele acaba a carreira, mas a fé ficou pelo caminho negativo. A fé nós precisamos apresentar diante do Senhor. Se coloca de pé nessa hora, se coloca de pé. Em nome de Jesus, se coloca de pé nessa hora. Então, querido, diante dessa nova maneira de ver e enxergar todas as coisas, eu gostaria que, irmãos, nós pudéssemos pensar da seguinte maneira, irmãos: lutas todas as pessoas têm, problemas todas as pessoas têm. Eu faço uma pergunta para você, eu gostaria que você fosse com essa pergunta para a tua casa. Por que umas pessoas elas transpassam tudo isso, elas transpõem tudo isso?
elas avançam, elas passam do outro lado, e outros ficam parando, admirando o obstáculo. Deus não nos chamou para admirar os obstáculos da vida, Ele nos chamou para vencer. Ele não diz que nós somos mais que admiradores, Ele diz que nós somos mais que vencedores. É isso que Ele falou a respeito de nós. E o mais que vencedor, ele pode morrer no campo de batalha, mas ele vai para o campo de batalha. Pedro disse: for para perecer, que seja como cristão, campo de batalha, lutando, batalhando, prosseguindo, combatendo, irmãos, intercedendo, regando tudo isso em oração diante do Senhor. Irmãos, eu gostaria que você fechasse seus olhos nessa hora e você pudesse refletir em tudo aquilo que você ouviu nessa noite, desde a abertura desse culto, e você pudesse refletir em tudo aquilo que você ouviu nessa noite. Você cantou para Deus, você recebeu da parte do Senhor. Eu gostaria que você refletisse exatamente em tudo isso. E como você deseja sair desse lugar? Como você tem duas opções: ou você continua sendo sempre o mesmo, ou você pode realmente mudar. E Deus é um Deus que gosta de mudanças, gosta de renovar. Feche seus olhos nessa hora. Feche seus olhos nessa hora.